Bem-vindo ao mais podcast Maternidade Real. Estamos aqui com duas convidadas muito especiais, mas antes de apresentá-las, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, que é a Rebeca Atacados, Temperos e Tentações e Bia Rigotto, que compõem essa mesa maravilhosa pra gente. E lembrar que as delícias que estão sobre a nossa mesa é a Nutri do Tachinho, que dá o pitoco aqui para fazer pra gente comidinhas funcionais, que os nossos convidados vão degustar e depois vocês podem perguntar para eles se é gostoso. Vamos lá. Então, a gente tem aqui hoje as psicólogas Thaís Bianchini e Michele. Ambas trabalham com psicologia, mas também são doulas na cidade de Assis e que abraçam hoje uma causa muito importante que vem diretamente de encontro com o nosso podcast, que é a maternidade. Então, elas estão como encabeçadoras do movimento Maio Frutacor, e elas vão estar aqui falando pra gente o que é isso, do que se trata, como que a gente fica sabendo de mais informações e quem pode se beneficiar desse maio. Então, primeiro, eu gostaria de chamar as duas aqui para se apresentarem, para falar um pouquinho delas. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com você no podcast. E como você disse, né, então sou psicóloga e doula aqui em Assis. Estou de volta. Este ano voltei e retornei à cidade. E desde o ano passado, que foi o ano 1 da campanha, a gente já abraçou a causa, mesmo eu não estava aqui em Assis, mas a gente abraçou juntas, eu e a Michele. E aí, esse ano, então, a gente está como representante da campanha em Assis e se mobilizando para trazer ações, para divulgar a campanha e a causa da saúde mental materna. Oi, Cíntia, muito obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga aqui em Assis há mais de 10 anos e doula. E através da psicologia e da doulagem, eu e a Thaís nos aproximamos e desde o ano passado estamos encabeçando aqui na nossa região os eventos do Maio Frutacor. É com muita alegria que estamos aqui para conversar com seus ouvintes. Então, para quem não sabe, a Nutri do Tachinho também é doula. Ai, gente do céu, mais uma função para mim. Mas eu não trabalho mais com isso, mas entendo bastante o contexto delas, que estão sempre muito próximo das mulheres, que lidam com elas num momento de fragilidade. Então, eu queria primeiro conversar com vocês, que vocês falem pra gente o que é o Maio Frutacor. O Maio Frutacor, então, é uma campanha, né, que está em seu 2º ano. E ele visa sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna, né? Então, a campanha ela se inicia em 2021, né, num ano pandêmico ainda. E a campanha foi idealizada por 2 mulheres e mães também que trabalham na área da perinatalidade. Para variar a mulher, né, gente? Mulher no pedaço. Então, a Nicole Cristino, lá de Curitiba, que é uma psicóloga, e a Patrícia Elke, uma psiquiatra, elas juntas, né, vivenciaram um alarmante número de adoecimento materno no consultório. E aí elas falaram, bom, a gente precisa fazer alguma coisa a nível social. Então, a campanha vem nesse contexto. E agora a gente está divulgando a campanha, né, para a gente trazer esse assunto à tona e cada vez mais difundir isso, não só durante o mês de maio, né, mas durante todo o progresso aí do ano. Então, vamos contextualizar, né, gente? Ninguém nunca escutou aquela expressão... quem pariu Mateus Quimbali, né? O filho é seu que tome conta, ou você não quis ter filho, agora cuide, não é bem isso? Então, assim, essa carga pesada sobre a mulher, como se aquela maternidade ela só tem o direito de ser dela e não tem mais nenhum parceiro, nenhum contexto social que é responsável por isso não é verdade. E é isso que as meninas vão tentar trazer aqui pra gente, tá? Que essa carga pesada que a gente carrega, e a gente já lidou com isso aqui outras vezes, que é a sobrecarga ou a carga dobrada, triplicada, quadruplicada das mulheres, que traz hoje uma mulher adoecida para um contexto social e que, na verdade, ela já existe, está aqui vivendo com a gente. É bem isso, certo, meninas? Então, vamos contextualizar os nossos ouvintes aqui. O que é saúde mental? O que é saúde mental e por que precisamos de um mês dedicado para isso? Então, Cíntia, quando nós falamos em saúde mental, nós pensamos que a Organização Mundial de Saúde fala que saúde mental é um completo bem-estar biopsicossocial. Então, quando eu penso que essa mulher, ela não tem esse apoio social, ela tem o sofrimento
psíquico dela invisibilizado exatamente por falas como essa que você trouxe. Quem pariu o Mateus que o embale. Na verdade, a criança, ela é responsabilidade de todas as pessoas que estão ao redor dela. Então, se você deixa toda essa sobrecarga em cima da mãe, ela vai adoecer de alguma maneira. E nós queremos trazer luz para esse sofrimento que é invisibilizado. Falar para essas mulheres, você não está sozinha. Né? Na verdade, a grande maioria das mães, de alguma maneira, ou tem uma ansiedade, ou algum aspecto depressivo. Né? Um outro dado interessante, a Organização Mundial de Saúde fala que em países subdesenvolvidos como o Brasil, cerca de 40% das mulheres podem deprimir até o 2º ano de vida dessas crianças. Então, nós estamos falando de muitas mulheres que muitas vezes nem percebem que estão em sofrimento, porque a nossa sociedade convida a dizer: você quis ser mãe e ser mãe é a melhor coisa do mundo. Olá, profissional da saúde, olá, pediatra, olá, nutricionista, olá, psicóloga que passa com essa mãe e ela passa despercebido. É o olá para vocês que a gente quer dar. E é isso que a gente quer abraçar. Mais profissionais engajados, mais profissionais com olhar para essa saúde mental que às vezes adoece a família. Então é muito importante a gente falar que a saúde mental de uma mãe, ela tem um contexto familiar. Né? Então a gente precisa ter a saúde dessa mulher inserida dentro de uma família que vai, às vezes, salvar uma casa inteira. Né? Uma mãe doente, consequentemente um filho que pode ter alguns lapsos aí de saúde mental ao decorrer da vida. Então são coisas muito importantes que a gente pode colocar aqui, né, gente? Que é um assunto muito sério. Então por isso que a gente precisa de mais envolvimentos, por isso que a gente precisa de mais profissionais envolvidos e que, de preferência, que olhem para essa mulher, né? Eu acho que o acolhimento do profissional da saúde é o termômetro, né? Vamos dizer assim. Porque é ele que vai ter acesso. Muitas vezes essa mulher ela não tem condições de pedir ajuda, ou ela nem percebe que está num quadro de depressão, ou num quadro de ansiedade. Porque alguém falou pra ela que aquilo é normal. Agora você é mãe. Agora você é mãe. Mãe é cansada, mãe não dorme, mãe tem insônia, mãe não come. Mãe... Então tá tudo ou, normal. Assim, eu falei que ia ser desse jeito, né? Exato. Quem tá em volta não dá espaço para que essa dor venha à tona, para que essa realidade de sofrimento venha. Então, assim, a gente precisa que os profissionais da saúde se atentem a isso. Tipo assim, opa, tem alguma coisa aqui. Eu vou encaminhar para uma terapia, eu vou encaminhar para um psiquiatra. Eu não vou deixar isso quieto. Né? Passar. Isso, passar, gente. A gente não pode deixar passar. Porque o sofrimento, ele existe, ele precisa de espaço, mas ele tem tratamento. Exato. Né? É isso que a gente precisa trazer à tona também. E por que maio, gente? Eu só vi maio, mês da noiva. Por que maio? Por que futa cor? Qual o porquê disso? Bom, tradicionalmente no mês de maio nós comemoramos o Dia das Mães, no 2º domingo do mês. Então já é um mês que nós lembramos e falamos muito sobre as mães. Por esse motivo, as idealizadoras da campanha escolheram esse mês para marcar como um mês que nós precisamos levantar essa bandeira, essa onda de cuidado com as mães. Né? E furta-cor, a Nicole, que é a psicóloga idealizadora da campanha, ela fala que, pensando na campanha, ela se deparou com a cor furta-cor. E ela falou assim como a maternidade e tem diferentes nuances, para cada mulher ela sente de uma maneira, então furta-cor representa as diferentes maternidades. Muito bacana. Eu acho muito poético, né? A cor ser bem emblemática, né? Que ela fala, né? Que o furta-cor, cada vez que a luz bate, eu vou enxergar uma cor. E a maternidade é bem isso, né? Dependendo da história daquela pessoa, do contexto de vida, do nível social, enfim, de tudo isso que vai dar o tom daquela maternidade. Então, achei que foi uma coisa muito bonita que elas conseguiram transmitir nessa campanha. Assim. Com certeza. E uma outra coisa que eu percebo, assim, né? Isso é importante dizer também. Não é para todo mundo isso, né, gente? Tem mulher que realmente ela vê a maternidade florida. E ela, às vezes ela quer passar isso para aquela que está vivendo talvez um trauma, talvez um adoecimento, talvez uma depressão pós-parto está passando despercebido para essa família. E, na verdade, para ela tá tudo muito colorido, mas para outra tá preto e branco, né? E isso é difícil da gente entrar na cabeça um do outro, né? Então, a gente teve uma ouvinte que mandou pra gente
um podcast, mentira. Ela mandou pra gente uma pergunta, ela falou o nome dela, que ela é mãe de 2 crianças, mas eu achei muito interessante, que eu vou trazer a essência do que ela falou aqui. Primeiro, que ela teve depressão pós-parto mesmo, e que foi muito difícil dos pais dela aceitarem, que são pessoas mais idosas, porque é uma doença que não se vê, né, ela não é palpável, não é como uma ferida que você vai lá e cura, fecha, põe remedinho, depois troca o curativo, não é bem assim, né? Então, ela passa realmente por nuances, e se aquelas pessoas que estão à sua volta não tiverem essa sensibilidade de ver que aquele time não tá legal, ou é chorar demais, ou é não comer, ou é não dormir, tudo isso que a gente tá trazendo aqui, que faz parte de um adoecimento, né? Então, gente, queda de cabelo demais, vou falar agora na minha parte, né? Queda de cabelo demais, tem algo errado na amamentação e no puerpério. Compulsão alimentar, não comer, emagrecer demais. Então, assim, tudo que saiu um pouco, a gente tem uma linha muito tênue aí, né? Que existe algo que, eu costumo dizer assim, até o cachorro quando pare, ele fica mais recluso, ele fica com o pelo mais feinho, depois as coisas se recuperam. Então, a gente também é assim, né? A gente faz parte do mundo animal. Então, faz parte você tá não na sua perfeita forma, às vezes você quer estar melhor e não é aquilo, mas é um período. Agora, se aquilo passou dessa linha tênue, tem que ter profissionais, tem que ter o marido, tem que ter a mãe, tem que ter quem precisar, mas alguém precisa olhar para aquela mulher ali. E ela falou uma coisa que eu achei super bacana. Isso é um feedback para vocês. Que ela só entendeu que quando foi o ápice da doença dela, que foi por volta de 8 meses, de 6 a 8 meses, que foi quando exatamente teve a introdução alimentar do filho, que foi quando ela ficou mais chata, assim, e como já fazia muito tempo que ela tinha tido nenê, então todo mundo, isso não tem nada a ver com nenê, isso não tem nada a ver com depressão pós-parto, depois do parto, né? Isso que as pessoas pensam. Mas o contexto pode se estender muito tempo. E ela falou que ela só recebeu essa informação graças à campanha do ano passado. Então, você vê que por mais que a gente receba informação que essa pessoa não é uma pessoa super desinformada, ela não teve essa informação, mesmo no processo de saúde e doença, que ela conseguiu se recuperar, hoje ela tá bem, ela só foi saber através da campanha. Olha o quão é importante realmente a campanha e a informação que vocês trazem. Por isso que nós falamos da importância de dar voz e rostos e nomes a essa campanha, a esse adoecimento materno. Porque quando a gente pensa na obstetrícia e vai falar em pós-parto, é aquele período até a mulher menstruar, 40, 45 dias, varia um pouquinho de um profissional para outro. Mas na psicologia, nós entendemos que o puerpério, que é esse período de pós-parto, ele é essa linha tênue mesmo, é essa sutilidade de que para uma mulher, com 6 meses ela vai se sentir ótima. Outras, com 6, 8 meses depois do parto, é que ela vai começar a perceber uma certa tristeza, às vezes uma melancolia. Outras loucas já querem ter filho de novo. E até assim, essa duração do puerpério, psiquicamente, ela é variável para cada mulher. Depende, sim, se a mãe tá exclusivamente sendo mãe naquele momento, se ela já voltou ao trabalho, se não. Então, tudo isso vai configurar se ela se sente no puerpério ainda ou não, né? E assim, né, Thaís, uma coisa que eu falei dos pais dessa ouvinte, isso é muito comum dentro de consultório. As pessoas mais velhas, elas têm dificuldade de acreditar em doenças psíquicas. De qualquer tipo ou magnitude. Se falando da maternidade, que é o que a gente tem como o ápice mais pleno da mulher, que é quando ela tá mais feliz, essa é a ideia, né? Porque ela teve um bebê, ela queria ser mãe. Claro que a gente tem contextos diferentes, mas a grande maioria é isso que pensa. Como estar doente? Então, realmente, levantar a bandeira, trazer essa informação, que isso pode não estar bem, que isso pode ser uma coisa patológica, eu acho de extrema importância para todo mundo. Ainda mais, Cíntia, nesse caso, com relação à maternidade, né? Na nossa cultura, ser mãe é uma dádiva. Então, como que você pode estar triste sendo mãe? Tendo a dádiva. Tendo a dádiva nos seus braços, né? Como que isso pode? Então, isso é uma coisa da gente se pensar. E também que a gente estava falando, né? Muitas vezes a consulta pós-parto acontece ali 15 dias ou até um mês depois do parto.
Se a mulher não tem nenhum sintoma, até do blues puerperal ou de um sintoma de depressão, dificilmente esse obstetra vai encaminhar ela. A não ser que ele queira colocar o DIU. Dificilmente vai ter um encaminhamento para uma terapia psicológica ou para um psiquiatra. Com então, certeza. essas mulheres adoecem se não faz parte de uma rede de apoio, assim, se não está inserida num contexto onde isso é dado voz a isso, elas vão sofrer de uma forma individualizada, né, silenciada. E conta pra gente, como tá essa ideia da campanha Assis e quais são as caras? Quem são as caras? O que você tem? É homem, mulher? É instituição? Como que é as caras disso? Isso é importante a gente dizer. Bom, aqui em Assis, a Thaís e eu que estamos encabeçando todos os eventos, toda a preparação. Posso dizer, então, que é presidente e vice? Quase. Presidente e co-presidente. Ah, entendi. Tá ok. Mas é uma campanha, ela é apartidária, ela é democrática, ela é colaborativa e ela é voluntária. Então, toda e qualquer pessoa que se identifique com a causa da materna, ela é convidada a estar conosco, pensando as ações na cidade. Neste segundo ano de campanha, nós nos propusemos a mobilizar empresas e pessoas na cidade para essa causa materna e, como um ato em todo o território nacional, marcando a campanha de 2022, nós teremos a Marcha Furtacor no dia 15, às 9 horas da manhã. O local será divulgado em nossas redes sociais. Bacana. Fora isso, nós teremos, além da participação aqui no seu podcast, outras empresas da cidade nos convidaram a falar sobre, né? Então, toda a programação será divulgada através do Instagram da Thaís e do meu e do próprio Maio Furtacor. E é importante a gente falar que o Maio Furtacor não é uma campanha feminina, né? Por mais que trata da saúde mental materna, a gente percebeu que o ano passado aconteceu uma identificação muito grande com a causa da campanha, porque a gente estava ainda naquele ano pandêmico, todo mundo ainda se sentindo sobrecarregado, escola fechada, né? Quase então, nada, né? Quase a gente não foi professora, quase a gente não foi mãe empregada, tudo que você pode imaginar num contexto de uma dona de casa. É como se tivesse aparecido alguém e falasse, gente, eles estão falando tudo que eu tô sentindo. Então, foi bom saber que não tava sozinha, né? Eu fiquei grávida na pandemia, vocês podem imaginar isso? Nossa, fiquei grávida e doida. Eu estava no puerpério ano passado na campanha, foi complicado. E aí, esse ano, né, até as idealizadoras querem que a gente saia da bolha, né? Então, a gente não pode falar só disso com mulheres e para mulheres. A gente quer envolver a sociedade, a gente quer projeto de lei. Inclusive, a gente está numa tramitação aqui em Assis, a gente conseguiu o apoio dos vereadores e a gente vai protocolar, já protocolou, na verdade, o projeto de lei para instituir o maio como o mês oficial da saúde mental materna em Assis. A gente quer que pais vão na marcha, a gente quer que criança vá na marcha, a gente quer que mãe solo vá na marcha, mãe de todas as cores, negras, brancas. A gente quer colorir essa campanha e dar cara cada vez mais heterogênea pra gente conseguir, de uma forma mais ampla, falar disso. Pensando nisso, gente, então o Tachinho não poderia ficar de fora. Lembrando que o Tachinho tem as gravilindas do Tachinho, que é um momento muito sensível, né, de todas elas, e que a gente aborda coisas muito interessantes para aquele momento, e a saúde mental tem que ser um deles. Então, são coisas que a gente já pode abordar até mesmo para tentante. Então, a gente não podia deixar de abraçar essa causa. Então, eu, como a Nutri do Tachinho, tenho que dizer que é de extrema importância, e já boto aqui encabeçado que o Dr. Alexandre Borba também vai acompanhar essa marcha junto com a gente. E a gente vai ter um flashzinho dele falando com a gente. Eu apoio o manifesto Maio Furtacor. Nenhuma mãe a menos, nenhuma mãe adoecida, nenhuma mãe solitária. É tempo de nos darmos as mãos e caminharmos rumo ao futuro que tanto desejamos para o mundo. Só é possível mudar o mundo cuidando de quem cuida de todo mundo. Se importe com a mãe, assuma essa causa. Eu assumi. Pensando nisso, eu queria que vocês falassem pra gente o que é essa dor, né? Ela é invisível, então como que a gente identifica? Como que eu posso ver esse sofrimento materno? Explica de uma forma lúdica para quem está escutando, se é possível a gente identificar, por exemplo, da vizinha, é possível identificar da pessoa que trabalha comigo, às vezes está trabalhando, voltou ao trabalho. Como que eu consigo identificar e como eu consigo fazer esse engajamento para dar esse apoio para ela?
Sabe, Cíntia, nós sempre comentamos, né? Uma vez que eu e a Thaís somos psicólogas, atendendo muitas Aí fica mulheres. fácil, não vale. Não vale. Tchim, não vale. E essas mulheres chegam e falam assim no consultório: mas eu falei pro meu marido, mas eu falei pra minha companheira que eu tava triste. Nossa, mas é uma preguiça de ir pro trabalho, né? Ou, nossa, eu amo meu filho, minha filha. Ah, mas eu tenho uma preguiça de ser mãe. Então, na verdade, são nessas pequenas frases do dia a dia que a mulher demonstra que ela não tá bem. E por isso que nós falamos que fica invisibilizado, né? Porque as pessoas falam: imagina, você só tá cansada. Ah, é porque você voltou pro trabalho agora. Ah, é porque o bebê é muito pequeno. E uma orientação que geral seria tudo que foge do padrão daquela pessoa. Às vezes pode ser um agitamento. Às vezes a pessoa fica super elétrica porque ela quer dar conta de tudo. Isso pode ser um sinal de adoecimento. Outra pessoa fica... Tô na roça, Michele. Preciso de uma terapia urgente. A gente indica colega. Precisa de cartão, afinal. Então, essa sutilidade é que marca, muitas vezes, o adoecimento dessa mulher. Né? Porque pode ser, sim, um agitamento, pode ser uma prostração, pode ser uma tristeza, pode ser uma desconexão com outras coisas que antes ela tinha prazer em fazer, né? Eu sempre brinco, eu não sou a psicóloga que estou sempre de unha feita, mas se para você fazer unha é importante e você perdeu a vontade, é um sinal de alerta. Muito importante você falar isso. Perdeu a vontade. Então, é nisso que eu queria chegar. Perdeu a vontade de cuidar do seu corpo, perdeu a vontade de cuidar do cabelo, perdeu a vontade de comer, perdeu a vontade de estar perto do bebê. Que a gente, às vezes, visualiza isso e não enxerga. Sabe quando a gente fala assim, ai, fulano tá estranho? Exato. Depois que ela foi mãe, ela é outra pessoa. Exatamente. As pessoas tendem a sempre colocarem de uma forma negativa, sem querer ver o que às vezes precisava. Eu vi a Laura Miller uma vez falando, gente, num desses congressos de mães que eu fui. Lógico, ela é sexóloga, ela foi falar sobre isso, mas eu achei muito legal a colocação dela em relação à mulher. Que o homem, quando vai se falar do órgão genital do homem, é o grandão, é o pau, e ela fez várias colocações. E da mulher, é a pichoquinha, a menininha, é fedidinha. A mulher se coloca nessa diminuição sempre. Então, ai, uma preguicinha, ai, não tô com vontadinha. Peraí, tem algo errado. Por que que eu não tô com o libido baixo? Por que que meu cabelo tá caindo? Por que que eu não tô querendo nem escovar o cabelo? Por que que eu não tô tomando nem a suplementação da minha nutricionista? Que a gente sabe que tem tanto benefício. Hoje, gente, um déficit de vitamina D tem sintomas de depressão. Entendeu? Então, isso é muito importante. Então, assim... Por que se suplementa hoje? Porque sabe que o puerpério é power mesmo e às vezes você não consegue comer direito e talvez a suplementação venha sanar aquilo que você não conseguiu comer. Além dessa questão física, né, e biológica, a gente também tem que olhar que a mulher se priva de muita coisa. Exato. E, na verdade, muitas vezes não é uma escolha, porque o ambiente não é preparado. Né? Então, assim, essa mãe, depois que ela já consegue sair de casa... Eu, assim, muitas vezes vou com as crianças, com os meus 2 filhos, né, o Lucas e a Clara, no mercado, e eu sou taxada, assim, com um olhar por várias pessoas. Tipo assim, por que ela trouxe essas crianças no mercado? Ainda mais com a pandemia, né? A gente chega com uma criança no lugar e fala, uma criança aqui? Como se fosse um ET, né? E muitas vezes essa mãe leva a criança para o mercado exatamente porque não tem com quem deixar. E mais uma vez nós estamos invisibilizando a necessidade da mãe, que ela não quer levar essa criança, mas ela precisa. É bem mais rápido você ir no supermercado sozinha do que com criança. Com certeza. E muita coisa, né, que a mulher tem que fazer, às vezes, de obrigatoriedade. Então, vocês falaram da mãe solo, né? Então, eu tenho uma irmã que tem 2 solo. E ela fala sempre isso. Quantas vezes ela saiu chorando da porta da escola e as crianças ficaram chorando lá e ela não tinha o que fazer, ela tinha que fechar a porta, entrar no carro e chorando, limpar o olho, chegar na frente da empresa e trabalhar
tranquilamente, serena e plena, como se nada tivesse acontecido. E é isso que a gente inviabiliza na mulher, né? O homem não passa por isso, muitas vezes. Tem até um dado de 2018, Cíntia, você falando sobre essa questão do trabalho, né? Que da Cato, 30% das mulheres deixam de trabalhar para cuidar do... Graças a Deus. Se a gente compara com... Pela saúde mental das crianças. Com a porcentagem dos homens, apenas 7% relatam isso. Então, assim, é uma diferença muito grande. E aí você percebe que o seguinte, mais uma vez, ela se abandonou. Porque se ela largou, será que era realmente o desejo dela largar? Ou isso podia ser amenizado de outro jeito, de outra maneira, né? Com um pouco mais leve essa sobrecarga. Porque, gente, tá, eu vou falar pra você que eu sou bem xarope. Eu gosto de ficar perto dos meus filhos. Se eu pudesse, ficava realmente 100% aqui em casa. Mas largar toda uma carreira também não é fácil. Porque tem todo um período de dedicação pra isso, né? E às vezes... é algo maior que você galgou, né? Então, por exemplo, no meu caso, um consultório, confiabilidade, pessoas que estão engravidando pela segunda vez e me buscam, aleitamento que o cara sai lá de outra região para vir se tratar com você porque na primeira deu certo. Então, isso é um certo reconhecimento que você não quer perder, né? E porque você se tornou mãe, você tem que inviabilizar? Isso não é legal, né? E é legal lembrar que a mulher, ela não é só mãe depois que ela se torna mãe. Ela é também mãe. Exatamente. Então, continuar uma carreira ou construir uma carreira nova, profissional, ou mesmo as mães que escolhem não ter uma atuação profissional, mas têm uma dedicação exclusiva à maternidade, ela não é apenas mãe. Ela é mulher, ela é filha, ela é irmã, ela é amiga, e nós precisamos ocupar esses diferentes papéis na vida da mulher também para prevenir o adoecimento. Isso é muito importante. E como a mulher pode perceber esse adoecimento nela? Se ela está se reconhecendo nesse podcast, o que ela pode chamar o alerta? O que você falaria como psicóloga, como doula, que pode chamar um alerta para ela? Eu acho que assim como a gente, né, quando a gente olha em volta as pessoas, a gente percebe as diferenças, a gente se percebe também, né? Então, olhar, ter aquele olhar interno, né, interior, que muitas vezes a gente não tem tempo de agora eu vou ficar aqui pensando na minha vida, Não. Mas eu não consegui ainda, viu, Thaís? Nas nuances do dia a dia, de falar assim, olha, pra mim tá pesado. É assumir que tá difícil e que muitas vezes sozinha a gente não dá conta. E que tá tudo bem não dar conta. Exatamente. Eu acho que é isso, assim. Essa força feminina que a gente é ensinada desde, né, que a gente precisa dar conta de tudo, de uma forma excelente e, né, no prazo ali, enfim, essa alta exigência que é formada em nós, a gente precisa amolecer esse coração, né, de falar, olha, agora chegou a hora de eu ser cuidada, né. Então, um dos slogans da campanha me ajuda, Michele, me deu um branco agora. Nós só podemos cuidar do mundo cuidando de quem cuida de todo mundo. Isso. Eu falei errado. Nós só podemos mudar o mundo cuidando de quem cuida de todo mundo. Sim. Então, assim como a gente tem aquela questão da humanização no nascimento, né, que a gente precisa mudar a forma do nascimento, então a gente também precisa cuidar da mãe. Né? Lembrando que todo mundo já foi cuidado por uma mãe. Sem uma mãe, a gente não tem nenhum mundo, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, o pedir ajuda muitas vezes vai ser procurar um profissional? Eu ia te fazer essa pergunta agora. É um profissional que ela tem que procurar? E a pessoa que não tem dinheiro para procurar um profissional, existe isso na rede pública? Como que é isso? Existe, né? O SUS tem psicólogas e psicólogos para atender. Uma outra opção que as pessoas têm ao seu alcance são por exemplo, a CIS tem 2 universidades com curso de psicologia. Isso as é muito universidades oferecem atendimentos gratuitos em suas clínicas escola. Então, existe também os psicólogos que atendem de maneira social. Então, na verdade, assim, eu percebo que eu não estou bem, eu preciso de ajuda e não posso pagar. Eu consigo no meu posto de referência? Tem uma universidade por perto? Com a pandemia, muitas universidades começaram a oferecer os atendimentos online, o que facilita muito o acesso. Olha aí, gente, se liga, olha que coisa importante, informação de qualidade. Tem aqui no Maternidade Real, tem atendimento online
de graça nas universidades. Então, a gente não precisa nem sair de casa muitas vezes. Veja só. Para a mãe, ótimo. Mulheres vêm para o consultório, né, e falam, mas eu não tenho com quem deixar o bebê. Eu falo, a Thaís também fala, traz a criança junto, né? A criança compõe nesse momento parte do motivo de você estar numa sessão de terapia. Então, leve sua criança junto se você não tem com quem deixar. O que não vale é sofrer sozinho. Nós estamos aqui, de alguma forma, para oferecer apoio. Certo. E vocês pensam que alcance dessa campanha? O que vocês idealizam dela alcançar? Bom, pensando que ela é um bebê de quase 2 anos, né? Ela está no início da vida, então a gente precisa entender isso, né? A gente não tem uma cultura formada do Maio Furtacor, então a gente precisa cuidar da campanha com carinho, né? Então, nesse primeiro momento, é difundir a ideia, recrutar pessoas que se identifiquem com a causa, né? Para que a gente, ano a ano, vá aumentando esse movimento aqui em Assis, que a gente sempre se fortaleça. Mas acho que o pedido de sair da bolha é muito importante. Então, ter um projeto de lei na cidade, para a gente conseguir discussões e também ações na rede pública de assistência à saúde, né? A gente sabe que a UBS é a porta de entrada de saúde da mulher. Com certeza. Então, a gente precisa estar lá, né? E a gente vai precisar de profissionais para isso. Chegar na capacitação dos profissionais. Então, a gente precisa sonhar com isso, né? Porque se a gente vai conseguir tudo esse ano, eu acho que não. Mas a gente está muito empenhada, né, em conseguir essa questão, né, de chegar adiante em um nível social, que a gente sabe que a clínica psicológica hoje ela é elitizada. Sim, eu ia falar sobre isso. Então a gente não pode perder isso de mente, né? Esperar chegar lá. Não, né? É a minoria da minoria que vai chegar Exatamente. Na terapia psicológica. E quando a gente pensa no alcance da campanha, com o projeto de lei é uma porta para que a gente possa construir junto às autoridades da cidade caminhos e chegar à grande população que se beneficia do SUS. Então, é capacitar o agente de saúde que vai de casa em casa, observar se aquela mulher está precisando de atenção e o que o município pode oferecer, que parcerias o município pode criar com a entidade privada e trazer saúde, né? Eu gosto muito do conceito de prevenção. E essa campanha, ela vem falar, vamos prevenir que mais mulheres adoeçam do que já estão adoecidas. Trabalhar na gestação, né, igual você falou, Cíntia, é isso, né? É prevenir um adoecimento. Exatamente. Eu falo que, me perguntaram outro dia numa entrevista, por que meus olhos brilham quando eu falo de criança e de gestação? Eu tenho essa sensação que quando você manipula a vida da criança, e, né, no caso do aleitamento, e a gestação, você tem aquela história do menininho que está colocando o mar dentro do buraquinho, né? Mas você tem a sensação que você está fazendo a sua parte para o mundo melhor mesmo. Então, você está filtrando a água do mar ali, né? Para que ele realmente fique limpo. E a gente que está trabalhando intimamente com mulher tem essa possibilidade maior, né? Então, meninas, eu queria muito agradecer vocês de terem vindo aqui, de disponibilizar dos seus horários e vida de mãe, eu sei que é difícil, a Michelle que tem consultório pesado, para estar aqui falando pra gente, mas também queria deixar as minhas redes sociais à disposição de vocês, porque vocês precisarem em relação à campanha. Vamos estar junto com vocês na marcha, eu e minha família, então incluindo o meu galã aqui, que faz as minhas propagandas, o meu pequenininho Eric, que vai vestir até a camisa do Maio Furtacor. E queria fazer um quadro com vocês, que é surpresa para todo participante, e que eu gostaria que vocês respondessem para mim. Eu vou fazer uma de cada vez, porque já que a gente tem duas, né, produção, a gente faz com uma de cada vez. Então, quem é a Michelle em uma palavra? Sonhadora. Sonhadora. O que te motiva diariamente? A vida. Ótimo. Uma coisa muito saudável que você faz na vida? Passo hidratante no corpo todo dia. Uma coisa de menos saudável que você faz na vida? Ai, tá perdendo a Nutri, hein? Como chocolate. Isso não é tão não saudável. E o que te entristece? Injustiça. E me fala um poema ou uma frase que te toca. Tem uma frase de um autor da psicologia que chama Frederic Pius, que é assim: eu sou eu, você é você.
Eu não vim ao mundo para satisfazer a sua vontade, nem tampouco você a minha. Se nós nos encontrarmos, será uma alegria. Se não, nada há de se fazer. Ai, muito bacana, gostei, lindo. Nossa, agora ficou difícil. Agora é você, hein? Pode filosofar. Falou um livro. Quem é você, Thaís, em uma palavra? Cuidado. O que te motiva diariamente? Minha família. O que você faz de mais saudável na vida? Não vale exercício, não vale. É, Jaque, tá louco. A Jaque não faz, ela não faz pessoas que treinam, ela faz seguidores. O que exercício com o time Jaquinard. Falei errado. O que você faz de não saudável na vida? E dá uma exagerada no doce também. Mulherada igual do Duas. Formiguinha, né? O que te entristece? Indiferença. E um poema, uma frase que te toca? Quando você perguntou pra Michelle, também me veio uma frase de um teórico da psicologia, que é Jung, que é o que eu uso que eu trabalho na clínica, né? Não sei se vai sair igual, mas conheça todas as técnicas. Eu amo essa frase. Todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja simplesmente uma alma humana. Muito obrigado, meninas. Eu queria agradecer. Foi mais um podcast Maternidade Real. Lembrando que você pode seguir a gente pelas redes sociais, o @Tachinho Saudável. As meninas também têm a sua rede. Vocês querem falar a rede de vocês? Tô no Instagram como Thaís Bianchini Psidoula. E eu como psicóloga e doula Michelle Brito. E agradecer os nossos patrocinadores, que é Temperos e Tentações, a Bia Rigota, que compõe a nossa mesa, e também a Rebeca Atacados. E fica por aqui mais um podcast Maternidade Real.